Nesse nosso caso aqui, uma jovem que saiu do Paquistão com a sua família para morar nos Estados Unidos, enfim, de conseguir uma vida melhor, mas infelizmente as coisas não saíram como planejado. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário também dando a sua opinião. Não esquece de compartilhar o vídeo com os amigos e também ativa o sininho de notificações. Bora pro vídeo! Rowena Irani nasceu no Paquistão no dia 18 de fevereiro de 1994, filha de Torangi e Birol Irani. Em 2004, quando Rowena tinha 10 anos, sua família decidiu se mudar para Wichita, no Kansas, em busca de melhores oportunidades para ela e seu irmão mais velho, Rushad. Os primeiros anos nos Estados Unidos foram desafiadores. A família Irani enfrentou muito preconceito com consequência dos eventos do 11 de setembro que haviam ocorrido apenas 3 anos antes. Rowena e Rushad encontraram dificuldades para fazer amigos, mas aos poucos conseguiram se integrar e expandir seus círculos sociais. Rowena, mesmo sem planos de seguir uma carreira militar, se envolveu no programa ROTC, que é a sigla para o Corpo de Treinamentos de Oficiais da Reserva, que é um grupo de programas de treinamento de oficiais baseados em faculdades e universidades para treinar oficiais comissionados das Forças Armadas dos Estados Unidos, e ela também participou da equipe de treinamento na escola. Apesar de vários desafios iniciais, Rowena se destacou como uma jovem ambiciosa, extrovertida e gentil. Em 2012, ela se formou na Wichita High School e começou seus estudos na Wichita State University, optando por continuar morando em casa com os pais enquanto cursava psicologia. Ela aspirava a obter um mestrado e se tornar conselheira para adolescentes. Sua mãe, Torangi, expressou grande orgulho pelo compromisso de Rowena com seus estudos desde o início, sentindo que todo o esforço da família estava finalmente dando frutos. Além de perseguir seus próprios objetivos educacionais, Rowena tinha o desejo de ajudar outros jovens a alcançar os seus objetivos. Para concretizar essa missão, ela começou a trabalhar no Wichita Children's Home, uma instituição que acolhe jovens em situações de abuso, negligência e problemas emocionais. Seu envolvimento com as crianças e adolescentes foi descrito como profundamente significativo, estabelecendo um vínculo especial com cada uma delas. A diretora executiva da instituição, Debbie Kennedy, mencionou que Rowena recebia as crianças como se fossem convidados especiais, transmitindo a sensação imediata de que haviam chegado a um lugar seguro. Ela se dedicava a acordar as crianças com carinho todas as manhãs e a se despedir delas todas as noites. As crianças esperavam ansiosamente para compartilhar com Rowena as histórias de seus dias. Debbie enfatizou que Rowena ouvia cada criança com atenção, mostrando a elas que mereciam gentileza e consideração. Ela as ajudava a definir metas e a traçar planos construtivos para alcançá-las. Ela também se preocupava muito com o futuro das crianças. A dedicação de Rowena ao trabalho com crianças e jovens em situações difíceis, junto com seu excelente desempenho acadêmico em psicologia, indicava claramente que ela havia encontrado seu propósito em ajudar os outros e estava a caminho de construir uma carreira significativa como conselheira de crianças e adolescentes em risco. Rowena personificava o ideal do sonho americano que seus pais buscaram ao emigrar para os Estados Unidos. Mas sinais alarmantes começaram a surgir em sua vida pessoal, e esses sinais foram tragicamente ignorados. Em maio de 2016, Rowena encontrou Danny Owens, um antigo conhecido da família, durante o casamento de seu irmão. Danny, oriundo de uma família rica do Kansas, havia servido no exército dos Estados Unidos após o ensino médio, mas sua carreira militar foi interrompida devido a uma grave lesão cerebral causada por um dispositivo explosivo. Após a alta médica, Danny retornou a Wichita e se matriculou na Kansas State University, onde também estava iniciando seus estudos, assim como a Rowena estava fazendo.
Rowena e Danny rapidamente se deram bem e começaram um relacionamento. Mas logo surgiram sinais sobre o comportamento possessivo e controlador de Danny, além de seus episódios de raiva explosiva. De acordo com familiares e amigos de Rowena, Danny se tornou obcecado pela ideia de se casar e formar uma família com ela o mais rápido possível. Apesar disso, Rowena deixou claro que não estava pronta para um compromisso tão sério. Com apenas 22 anos, seu maior objetivo era terminar a faculdade. A pressão e a intensidade do desejo de Danny de se casar a assustaram, fazendo-a sentir que o relacionamento estava avançando rapidamente. Quando Rowena solicitou um espaço no início do relacionamento, Danny respondeu com uma carta desesperada e perturbadora, na qual expressou obsessivamente que não poderia viver sem ela e até insinuou que poderia se machucar se ela terminasse o relacionamento. Após Rowena deixar claro, tendo uma conversa bem séria com ele pessoalmente, que ela não estava pronta para o casamento ou para ter filhos, Danny aparentemente deu um passo para trás, mas após uma semana de espaço, ele começou a pressioná-la novamente, constantemente falando sobre anéis de noivado, planejando o casamento e futuros planos familiares. Ficou cada vez mais evidente de que Danny a via como uma conquista romântica do que como uma parceira com seus próprios sonhos e objetivos. Ele estava obcecado em colocá-la em um papel tradicional e doméstico, em vez de apoiar suas aspirações acadêmicas e profissionais. Em setembro de 2016, o comportamento cada vez mais agressivo de Danny começou a causar grande preocupação em Rowena, levando-a a compartilhar seus temores com seu irmão Rushard, que era policial na época. Ela revelou vários incidentes bem preocupantes que ocorreram. Ela compartilhou com o irmão uma história bem assustadora. Ela disse que o Danny várias vezes comentava sobre o que ele tinha feito no exército, que ele tinha matado algumas pessoas, incluindo crianças e mulheres. E ele gostava de contar essas histórias com vários detalhes do que ele tinha feito. E é claro que isso a incomodava. Outra coisa que a deixou muito preocupada foi que ele contou uma história de que tinha uma ex-namorada que tinha terminado o relacionamento com ele e que ele estava planejando matá-la. Rushard concordou com a irmã e reconheceu que o Danny representava uma ameaça real, e ele ficou muito preocupado com isso. Ele alertou que Danny parecia capaz de agir com muita violência contra Rowena e que ele poderia fazer isso a qualquer momento. Em 23 de setembro de 2016, após uma discussão sobre o término do relacionamento, Rowena decidiu encerrar o seu relacionamento com Danny de forma definitiva e bloqueou todos os seus contatos, incluindo números de telefone e contas nas redes sociais. Ele esperava finalmente escapar do abuso emocional e daquele comportamento problemático que ela já tentava ignorar há algum tempo. Mas isso não deu certo. Em vez dele aceitar o fim do relacionamento, Danny ficou enfurecido e desequilibrado, e ele começou a planejar sua vingança. Ele comprou uma arma de calibre 45, apesar de ainda estar se recuperando de uma recente cirurgia no ombro, o que dificultava o manuseio adequado da arma. Em 3 de outubro, mais de uma semana após o término, Danny apareceu inesperadamente na casa de Rowena, enquanto o restante da família estava fora. Seus pais e irmão estavam trabalhando e ela estava sozinha em casa. As câmeras de segurança registraram Danny estacionando a uma distância da casa da família Irani e se aproximando de uma forma escondida, mesmo durante o dia. Seu braço estava imobilizado por uma tipóia que também escondia a arma. Ele entrou na residência por uma porta destrancada e ficou esperando Rowena aparecer. Quando Rowena, que estava com 22 anos, entrou na sala sem suspeitar de nada, Danny levantou a arma e disparou fatalmente sua cabeça. Esse ato brutal contra alguém por quem ele dizia que amava não foi um crime passional, mas uma execução meticulosamente planejada por um criminoso obsessivo e controlador. Após o assassinato, ele fugiu pela porta dos fundos da casa e tentou se livrar de algumas evidências, jogando-as em lagoas ao redor de Wichita, incluindo o carregador da arma e o celular de Rowena, que ele havia levado para encobrir suas pistas. Rowena, por sua vez, foi deixada sozinha e gravemente ferida, lutando pela vida em sua casa por várias horas. Por volta das 6 horas da tarde, a mãe de Rowena chegou em casa depois que um de seus colegas de trabalho a deixou.
Ela estava confusa e não entendeu porque sua filha não foi buscá-la no trabalho, como fazia todos os dias. Sua mãe entrou em casa e tropeçou em uma cena horrível. Rowena estava deitada no chão em uma poça de sangue, com um ferimento enorme na cabeça. Desesperada, ela ligou para a emergência, mas infelizmente era tarde demais. Rowena já estava em estado grave devido ao tiro e, é claro, a perda de sangue. Ela permaneceu em suporte de vida em um hospital local por quase 24 horas, enquanto sua família rezava e esperava desesperadamente por um milagre. Infelizmente, a realidade da situação não poderia ser ignorada. Rowena Irani faleceu em 4 de outubro, uma jovem brilhante cujo potencial e vida foram tragicamente apagados pela violência doméstica. Mesmo diante de uma dor intensa, a família devastada de Rowena lutou incansavelmente por justiça. Rushard imediatamente direcionou os investigadores para Danny Owens, o ex-namorado instável com quem sua irmã havia terminado nas últimas semanas. Danny foi rapidamente localizado e submetido a um interrogatório. Quando a polícia contou para ele o que tinha acontecido com a Rowena, ele agiu de uma forma como se não se importasse. Sob uma pressão intensa, ele apresentou uma versão dos eventos, alegando que a morte de Rowena havia sido um acidente, uma alegação que claramente contradizia as evidências. Danny contou aos investigadores que foi à casa de Rowena de forma impulsiva, com o intuito de discutir uma possível volta no relacionamento. Ele admitiu ter ido até lá sem aviso prévio, armado com uma arma de calibre 45 carregada, mas Danny tentou justificar que a arma estava escondida na sua tipóia do braço e que sua intenção não era ameaçar ou ferir Rowena. Segundo sua versão, ao entrar na casa à procura dela, ela teria surpreendido ao aparecer de repente, o que teria provocado uma reação devido ao seu transtorno de estresse pós-traumático do serviço militar, resultando em um disparo acidental. Danny contou aos detetives que, ao disparar a arma, ele ficou horrorizado ao ver a bala atingir Rowena na cabeça, resultando num ferimento muito grave e depois em sua morte. Ele alegou ter saído em pânico da cena e tentado se desfazer das evidências. Apesar de suas alegações de que o tiro foi um acidente causado por um reflexo devido ao seu transtorno de estresse pós-traumático, os detetives rapidamente identificaram essas declarações como falsas. As filmagens de segurança mostraram Danny se aproximando escondido de Rowena com uma arma carregada, e as evidências que ele tentou destruir reforçaram a imagem de um crime premeditado. O ferimento fatal na cabeça de Rowena, característico de uma execução, indicava claramente que o ato foi calculado e não um mero acidente. Em novembro de 2018, depois de anos de espera e atrasos, Danny Owens enfrentou o tribunal, acusado do brutal assassinato de Rowena. A promotoria apresentou um caso sólido, apoiado por uma abundância de evidências que comprovaram a culpa de Danny. Eles fizeram um retrato claro de um abusador possessivo e um controlador que matou a mulher que o rejeitou, movido por uma fantasia delirante. A promotoria disse que a história de Danny sobre a arma estar escondida em sua tipóia não condizia com as evidências. Eles disseram que Danny a teria atingido no estômago ou na cintura, se tivesse atirado nela acidentalmente. Eles também disseram que o cartucho teria acabado na tipóia dele, não perto da lareira onde foi encontrado na casa. A promotoria também disse ao júri que Danny fugiu da cena do crime. Ele roubou o celular de Rowena e o jogou fora, junto com o carregador e a arma. Danny se sentiu rejeitado por Rowena, e ninguém mais a teria se ele não pudesse. Após 3 horas de deliberação, o júri declarou Danny culpado de homicídio de primeiro grau e roubo qualificado. Isso resultou em uma sentença automática de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. A sentença reflete a gravidade do crime e o impacto devastador que Danny teve na vida de Rowena. A família dela não tinha ideia de que ela decidiu se tornar uma doadora de órgãos em seu aniversário de 18 anos. O fígado, os pulmões e o coração de Rowena foram doados. Os Irani abriram uma bolsa de estudos em psicologia em nome de Rowena na Universidade Estadual de Wichita. Antes de sua morte prematura, Rowena passou aproximadamente 1 ano e meio trabalhando no Wichita Children's Home. Seus esforços e energia impactaram positivamente muitos jovens e crianças durante esse período.
Ela estava muito envolvida e decidiu que queria retribuir a comunidade. Então começou a trabalhar no Children's Home, disse seu irmão. Durante um discurso emocionante em homenagem a Rowena, Debbie Kennedy elogiou-a pelas muitas qualidades que a tornaram um trunfo para as crianças com quem trabalhava. Para homenagear Rowena, Debbie fez um discurso em seu enterro. Debbie afirmou que as crianças realmente gostavam dela. Elas esperavam ansiosamente pelos chamados de Rowena para acordar de manhã, já que ela sempre entrava no quarto silenciosamente, chamava cada criança pelo nome e gentilmente as despertava dos sonos. Isso era como uma mãe faria com um filho que tanto ama, disse Debbie. Eles disseram que quando estavam na escola, mal podiam esperar para voltar para casa para ver Rowena e compartilhar o dia com ela, incluindo os eventos maiores e menores que lhes trouxeram felicidade ou tristeza. Ela comentou. Ela ouvia atentamente, mostrando-lhes que eles eram importantes e merecedores de uma gentileza. Segundo Debbie, ao falar sobre Rowena, as crianças juraram nunca esquecer as coisas valiosas que ela lhes ensinou. Eles fizeram uma promessa de se tornarem alguém de quem ela pudesse se orgulhar. Um prometeu terminar o ensino médio, o outro ir para uma escola especializada, um terceiro a se matricular na faculdade. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, a gente viu o quanto a Rowena era uma pessoa muito boa, que cuidava das crianças e dos jovens que tinham ali algumas dificuldades em sua vida, e a vida dela acabou dessa forma tão horrível. Que bom que ele recebeu a pena e infelizmente foi algo que a gente já imaginava que ia acontecer. Ele deu todos os sinais. O irmão policial ali também ficou preocupado com aquilo, mas não conseguiu ajudar a sua irmã. Acredito que ele deve se sentir bem culpado por isso, mas foi algo terrível que aconteceu, mas acredito que o legado dela nunca será esquecido. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem e até o próximo.